Olá. Hoje recebemos o advogado criminalista Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo. Reconhecido nacional e internacionalmente, ele é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Autor de diversos artigos e livros jurídicos, Pitombo lança agora sua mais recente obra, Penumbra sobre a Liberdade, publicada pela editora Singular. Doutor Pitombo, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer falar com você. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. Muito obrigado, vocês, pelo interesse. Imagina. Eu gostaria de saber o que motivou, né, o senhor a reunir esses artigos no livro Penumbra sobre a Liberdade. Na verdade, eu costumo escrever textos, isso já faz algum tempo, textos curtos para me comunicar de uma maneira mais rápida com os profissionais da área do direito. Todos nós que temos acompanhado a história brasileira dos últimos anos, sabemos que os casos judiciais estão dominando os jornais, o noticiário. Isso, seja quando envolvem a política, seja os casos em si, particularmente os casos criminais. E eu procuro me comunicar com artigos que são artigos curtos, que é para um novo leitor que é mais apressado, trazendo problemas, considerações, dúvidas, sugestões, soluções para que o profissional do direito possa refletir sobre problemas contemporâneos. Doutor Pitombo, qual é a principal proposta de reflexão que essa obra traz ao público, ao leitor? O maior problema que nós temos é a compreensão do que está vivendo o sistema judicial brasileiro. A gente está passando uma crise indiscutível que nasce no Supremo Tribunal Federal, que teve uma etapa que foi uma etapa importante para a história brasileira, que foi o julgamento do mensalão. De lá para cá, houve um crescimento tremendo da exposição do tribunal e uma ideia de intervenção excessiva do tribunal na vida de todos nós. E isso acabou contribuindo mais recentemente para um desgaste da imagem da corte, não só entre nós, população, mas entre os próprios operadores do direito. Isso tem consequências. E é essa a minha preocupação, é dizer, bom, olha os problemas que nós estamos enfrentando. Tá? Certo. Agora, para quem o livro é indicado? Acadêmicos, professores, profissionais do direito ou para o cidadão em geral? Não, olha, o livro, obviamente, ele tem uma perspectiva jurídica. Eu escrevo para um público que é um público do direito, mas os artigos trazem problemas que são problemas que interessam as pessoas. Eu não me meto no aspecto político, eu não sou um cientista político, nem um cientista social, eu sou alguém ligado ao direito fundamentalmente, mas eu trato de problemas. Um deles pode interessar qualquer um, é como a gente está resolvendo questões com ideologia. Então, tem um texto que é Lula, Bolsonaro ou liberdade? Quer dizer, em vez de a gente discutir os problemas na sua natureza, se está certo ou se está errado o que o judiciário está fazendo, se punir ou não punir está certo, se prender ou não prender está certo, a gente fica trabalhando com ideologias, com dicotomias de caráter político. Então, são reflexões que servem para outras áreas que não só do direito, mas eu escrevo em gênero para um público que é dos operadores do direito, dos estudantes de direito. Agora, doutor, discutir a politização do judiciário hoje acabou sendo uma coisa urgente, né? Muito urgente, porque a gente nunca passou na história brasileira, pelo menos nas nossas gerações, né? Eu tenho 57 anos, é muito difícil você poder imaginar uma crise de imagem do Supremo Tribunal Federal como nós temos hoje. Esse é um problema para a história da República. Nós vamos ter que repensar o Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que repensar a posição dos ministros, a escolha dos ministros, e reformar o judiciário. Não, isso não está na agenda da democracia brasileira a reforma do judiciário. É. Agora, o título do livro, né? Penumbra sobre a Liberdade. Ele me conta um pouquinho assim, dessa escolha. O que acontece é o seguinte: a gente parou de discutir os temas propriamente ditos, exatamente para discutir tudo no campo da política. E no campo da política, com rede social, todo mundo tem opinião. Todo mundo tem uma opinião, que é uma opinião muito fundada num caráter emocional, num caráter ideológico, e a gente perde a noção do certo e do errado no campo do direito, do justo e do injusto. Por isso que eu chamo penumbra sobre a liberdade.
Particularmente, eu estou tratando de um aspecto, e não tem nada, de novo, não tem nada de ideológico, que é a questão das condenações do Supremo Tribunal Federal em relação aos fatos de 8 de janeiro, cujas penas me parecem absolutamente desproporcionais, cujo procedimento me parece absolutamente ilegal, com uma série de falhas que são gritantes para quem é do mundo do direito, e a gente discute pouco isso, né? Exatamente. E em que momento histórico o senhor identifica o início da politização do judiciário brasileiro? Olha, você sempre teve, né, uma questão, principalmente no Supremo Tribunal Federal, idas e vindas do campo político, né? Não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal, no tempo do governo Vargas, permitiu, por exemplo, a extradição da Olga Benário. Você tem fatos graves. Você teve o Supremo Tribunal Federal convivendo no tempo também do Getúlio com o Tribunal de Segurança Nacional, que era um tribunal arbitrário, um tribunal de exceção. Agora, o que eu acho que o fenômeno novo, que nasce do mensalão para cá, é esse aspecto de você ter o Supremo no âmbito do espetáculo. Ninguém sabia que era ministro Supremo, todo mundo sabia escalar a seleção brasileira e não sabia quem eram os ministros. É Hoje a verdade. gente não, hoje a gente não sabe escalar a seleção brasileira, você não consegue, eu também não, Nossa, é e, verdade. e todos sabemos quem são os ministros supremos. Essa mudança não é positiva, porque o trabalho dos ministros supremos tem que ser um trabalho extremamente discreto, a corte Exato. deveria aparecer de forma mais coesa, as divergências deveriam ficar internas, até para passar uma mensagem mais institucional da corte. A impressão que nós temos é que é uma expressão que não é minha, é uma expressão que se usa muito ao falar do Supremo, que são 11 ilhas isoladas que trabalham e, vez ou outra, há uma composição que acaba mostrando uma uniformidade. Então, isso é muito ruim para a história brasileira, né? Muito Agora, ruim, então, você principalmente... Não, pode ir. desculpe. Não, Não, pode ir, não, pode ir. só para dizer o seguinte, porque também a gente mitifica muito o que é o judiciário. O judiciário é um serviço público. Você precisa de água? Precisa. Você precisa de luz? Precisa. Você precisa de judiciário. É um serviço público. E o Supremo Sim. Tribunal, o que faz o ministro? Presta um serviço público. Ele atende a jurisdição. Ele diz para o povo qual é o direito certo. Então, a gente fica com uma coisa meio medieval, né, de encantamento, de nobreza, né, algo pré-Revolução Francesa, né, que não existe. Eles são funcionários públicos como quaisquer outros, que a gente tem que remunerar bem, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que escolher entre os melhores com formação jurídica do país, que a gente tem que ter toda a consideração, nós temos que ter todo o respeito pelos ministros supremos. Agora, dito isso, eles são prestadores de um serviço público como qualquer outro, né? Não podem virar celebridades, né? Não, de modo nenhum. Outra coisa, não nos interessa a vida privada deles, apenas nos interessa quando eles não cumprem as regras, os princípios da administração pública, né? Agora, então, quer dizer que o julgamento do mensalão foi um divisor de águas na politização, né, do STF. Eu acho que teve desde a criação da TV Justiça, que, salvo engano, é 2002, a coisa tem essa proporção exagerada de exposição dos julgamentos. Mas essa politização em relação aos ministros, essa superexposição dos ministros, me parece que vem do mensalão para cá. Tá? Eu ia te perguntar exatamente sobre a criação da TV Justiça. Ela foi, quer dizer, qual foi o papel da criação da TV Justiça nesse processo de exposição? Foi São total, né? aquelas ideias que parecem boas e acabam se tornando ruins na experiência do cotidiano. A ideia, com certeza, era trazer maior transparência de como funciona o Supremo Tribunal Federal. Só posso pressupor que a ideia inicial, o germe, foi esse. Só que isso levou a uma superexposição, além do que conflitos entre os ministros que acontecem são muito ruins, porque mostra uma falta de coesão dentro da corte, e alguns conflitos são até com comportamentos mal educados entre eles, e o que é muito ruim em termos da imagem da corte. A gente tem que preservar mais os ministros. Se eles pretendem ter discussões mais aguerridas no campo pessoal, que não se limita ao objeto das discussões jurídicas que eles têm no pleno, isso não deveria chegar a nós, se é que elas deveriam acontecer, né? Até porque são exemplos, né? Acabam sendo maus exemplos, né? Que não,
eu vou te dizer que não correspondem à realidade da profissão, que é isso que eu digo para você. Eu não tenho conflitos no judiciário. As pessoas me tratam com muita educação. O juiz de primeiro grau, em regra, é muito educado. Bom, o promotor está do outro lado. Imagina se os promotores fazem alguma falta de educação. Não é assim o relacionamento que você tem no judiciário. As pessoas são muito respeitosas umas com as outras. Senão não funcionava. O conflito é o objeto da discussão da causa, mas as pessoas em si se respeitam muito. Hoje, inclusive, meu medo é que esse mau exemplo que vem de cima influencie o que está acontecendo aqui embaixo, né? Você tem maus exemplos no tribunal do júri, mas aquilo é um pouco teatral. Ali também se perdeu um pouco a mão do que é um comportamento ético, um comportamento adequado, seja do acusador, seja do advogado, no plenário do júri, né? Agora, doutor Pitomo, como é que a Operação Lava Jato consolidou essa tendência de atuação política no judiciário? Pois a gente começa a contar a história brasileira com versões e não com fatos, né? Então, se fala sobre o mensalão não existiu. Lógico que existiu. O mensalão era uma forma que o governo tinha de se relacionar com o Congresso. Porque o que se percebe claramente é que o modelo presidencial brasileiro é um modelo no qual é necessário o executivo barganhar com o Congresso Nacional. E essa barganha não é uma barganha política puramente simples. Era uma barganha que se tornou fisiológica, em razão de uma série de fatores. Eu não sei quando isso aconteceu na história brasileira, mas você tem isso claramente. O mensalão era a forma como o governo se relacionava com o Congresso para conseguir formar a sua base. Então, nega-se a existência do mensalão. Não, não pode negar. Ele aconteceu, ele existiu, faz parte da história brasileira. Lava Jato. Não aconteceu a Lava Jato. Não, aconteceu sim. Foi demonstrada corrupção na Petrobras. A Petrobras reconheceu isso em balanço. Por que isso aconteceu? Novamente, porque precisava de recursos para compor a base do governo e porque o problema também é dinheiro de campanha. As fontes de corrupção que seriam justificáveis para algum pedaço da população. Aí está nessa coisa que, não, mas é dinheiro de campanha. Primeiro que eu não sei se isso é muito compatível com a democracia, se isso é correto. Acho que me parece claramente que não, né? Mas, obviamente, a Lava Jato aconteceu. Só que a Lava Jato, como houve muita arbitrariedade nos processos judiciais que vieram de Curitiba por uma série de fatores, como houve uma ausência de controle dessas arbitrariedades em variados graus, inclusive no Supremo Tribunal Federal, porque alguns ministros se alinharam ao discurso da Lava Jato, que são discursos salvacionistas, porque este é o problema. Você sai do critério de justiça, do justo, para arrumar uma razão. Combate da corrupção. Bom, mas não pode combater a corrupção sem cumprir a lei. Agora também nós tivemos a proteção à democracia. Nós estamos defendendo a democracia. Pode tudo? Não pode. Esses bordões, isso não, na história a gente sabe que esses bordões não substituem os critérios de legalidade, de devido processo legal, né, de respeito aos direitos individuais. E isso eu toco muito no livro. Tá? Inclusive, o senhor afirma que a Lava Jato produziu o maior número de injustiças coletivas, né? Quais foram as Indiscutivelmente. principais violações? Sim. Você teve uma série de. A primeira coisa, que é a pior coisa que tem, a quantidade de gente presa desnecessariamente. Isso é horroroso. A segunda coisa é que, em razão dessas prisões e do uso da mídia para a divulgação dos casos, que era uma estratégia que se fazia naquela época em Curitiba, você teve famílias que tiveram os nomes, as histórias destruídas. Destruídas. Uma coisa uma pessoa passar por um procedimento criminal, responder um inquérito policial, responder uma ação penal, ser condenado. Outra coisa é você destruir o nome da família, a reputação, o menino tentar na escola, ter que aguentar o pai estampado no jornal. Essas coisas os direitos individuais não permitem, né? E não Então, eu tem acho que volta, não tem não volta. tem volta, porque o tamanho da explicação nunca vai ser igual ao tamanho do estrago. Na verdade, vamos dizer o que acontece. Todo mundo gosta do escárnio, né? Ninguém quer saber o certo, o errado, ou a verdade. O escárnio é que vende, né? Então, eu acho que coletivamente você teve ali um número extremo de erros procedimentais, de falhas graves. E agora, concorrendo com isso, é o julgamento no Supremo do 8 de janeiro. Você tem situações
né, que remanescem de clara injustiça, de exagero de fixação da pena, de prisões que são exageradas, e uma série de erros procedimentais que também me impressionam. E o que é triste, isso tudo ter acontecido no âmbito do Supremo, que sempre foi o defensor das liberdades. O Supremo Tribunal Federal, na história recente brasileira, era considerado o grande protetor da Constituição. Ainda é o que um advogado como eu precisa quando você tem uma arbitrariedade, que deve corrigir o Supremo. É verdade. Agora, o senhor cita Sérgio Moro, né, e Marcelo Bretas como exemplos de juízes com atuação política. O que os casos deles revelam sobre o sistema? Na verdade, a pior coisa que pode acontecer para um juiz é ele ser contaminado pela própria imagem, quando o juiz resolve se tornar alguém popular, alguém que é querido pela comunidade pela sua forma rígida de tratar os processos. Eu, em razão dos comportamentos de juízes como o Moro, como o Dr. Bretas e outros juízes, eu escrevi um outro livro que chama Imparcialidade na Jurisdição, que é um estudo exatamente sobre isso, que é o problema exatamente do juiz estrela. E é isso, você ter juízes que querem se comportar para agradar a rede social, querem agradar a mídia, querem barganhar com a mídia informações em troca do incensamento das suas carreiras, das suas condutas. Isso é a pior coisa que tem. O juiz tem que ser um homem discreto, o juiz não tem que ficar agradando qualquer público que seja. Doutor Pitomo, no julgamento dos atos de 8 de janeiro, o senhor vê paralelos com os abusos da Lava Jato? Sim, infelizmente sim. Você tem um primeiro problema que eu tenho uma dúvida tremenda quanto à própria competência do Supremo Tribunal para o julgamento desses casos. A segunda coisa, me parece que no campo da imparcialidade, é muito difícil você poder avaliar como os ministros mantiveram um espírito de neutralidade para julgar um caso em que eles foram afetados, a própria corte foi afetada. No caso, particularmente do relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele, num pedaço da acusação do 8 de janeiro, ele seria uma das vítimas. Não há como se imaginar que isso seja um processo rígido, com devido processo legal. Vai dizer, bom, mas está julgado, do Supremo não sai, mas não quer dizer que está certo. Então, eu acho que o 8 de janeiro vai se tornar, na história brasileira, um processo símbolo do que é um processo político, né? Um processo em que o devido processo legal passa longe do conteúdo das decisões. Tanto que eu não acredito que suas decisões farão qualquer tipo de influência, e não estão fazendo, no resto do judiciário, porque as pessoas interpretam aquilo como um momento excepcional, um tribunal agindo de forma excepcional e com critérios decisórios no campo penal que não correspondem às regras legais. Doutor Pinto, vamos falar um pouquinho sobre as penas aplicadas aos réus do 8 de janeiro, que o senhor considera um escândalo jurídico, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, eu acho o seguinte, olha, eu estou chocado primeiro que é a questão agora que se discute uma redução de penas via Congresso, né? Isso voltar ao debate no próprio Supremo, né? Quando o presidente Lula já não concordou com a lei, né? Eu já fiquei espantado porque falta de conteúdo, né? Até me pareceu a redução das penas como uma coisa inerente a qualquer um perceber que as penas são absurdas. As penas são de homicídio, né? As penas são, veja, e de novo, não tem nada de ideológico. Eu jamais vou poder concordar com o período que o presidente Lula ficou preso com prisão cautelar por todo aquele tempo. Está errado. Está errado. Ninguém vai achar na história brasileira que aquilo está certo. Não tem, de novo, é isso que eu digo, não tem ideologia. Existe o certo e o errado para o profissional do direito. No campo daquilo que eu entendo que é correto, em termos de processo penal e de prisão cautelar, a prisão cautelar dele estava errada, o tempo foi excessivo, está tudo errado. Da mesma maneira que eu vou dizer, a fixação das penas do 8 de janeiro não tem critérios de legalidade. A lei é ruim, mas a forma como se aplicou a lei levou a penas absurdas. Absurdas, são penas de homicídio. São penas que você via no tribunal. tribunal. Um batom numa estátua, né? Não, e veja, do ponto de vista teórico do direito penal, você tem uma discussão até se passar o batom numa estátua constitui crime de dano. Porque se aquilo que você lava gera dano,
Tem uma série de discussões que podem ser levadas a um nível intelectual mais importante do que a forma como o Supremo Tribunal Federal tratou em matéria penal. É um pouco, assim, distante daquilo que a gente desejaria de um julgamento no Supremo, tá? Doutor Pitombo, as pesquisas mostram que 60% dos brasileiros não confiam no STF. O que o senhor acha que explica essa crise de credibilidade? Eu acho que é superexposição. Eu acho que a gente não tem que saber tanto sobre o STF. Eu também acho que o STF não tem que dizer como a gente deve se comportar. O STF também existe um tipo de constitucionalismo que acha que o Supremo tem que dar as regras programáticas de como as pessoas devem se portar, de como nós temos que interpretar as regras que não são escritas. E aí começa uma invasão do Supremo na nossa vida que desqualifica a própria atividade da corte, tá? Eu acho que tem muitas pessoas que foram responsáveis por isso, acho que foi uma teoria dentro do constitucionalismo, mas não deu certo. Não sou eu que estou dizendo, claramente não deu certo. Você tem excelentes ministros que estão no Supremo hoje, que têm uma boa atividade jurisdicional e que têm hoje uma imagem ruim. Por que isso aconteceu? Porque essa superexposição, por causa de casuísmos também, exagero de decisões que são muito particulares, decisões que são muito fora do padrão. Isso traz uma incerteza da população, né? Eu não gosto muito de pesquisa, porque se você for ver, quando você faz pesquisa, também elas acabam tendo um viés muito ideológico. Mas é um dado concreto, é que essa superexposição desgastou a imagem da corte como instituição. Isso não poderia acontecer. Nós temos que preservar as instituições, nós temos que preservar a presidente da República, por pior que seja o presidente, nós temos que preservar o Congresso, por mais que a gente possa fazer crítica aos parlamentares, aos senadores, nós temos que preservar o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que isso é muito ruim, porque isso afeta a imagem do todo do judiciário, né? Você imagina, a minha família, eu sou terceira geração de pessoas do mundo do direito, né? Meu avô, meu pai, eu, meu tio, quer dizer, uma família inteira que se dedica ao mundo do direito. Quem vive esse ambiente fica angustiado, a palavra é essa, é uma angústia de você ver que as pessoas podem achar que você, por exemplo, que frequenta uma alta corte, que você que tem atuação nos tribunais, possa não ter um comportamento que não é um comportamento ético, um comportamento republicano, que você consegue as suas decisões judiciais porque você tem escaninhos. Não tem nenhum escaninho. Não, eu digo a você, eu sempre conheci todos os ministros há muitos anos. Meu primeiro julgamento do Supremo Tribunal Federal tinha 24 anos. Eu tenho profunda consideração com os ministros do Supremo. Eu nunca fui íntimo nenhum. Nunca fui íntimo nenhum que sei. É uma relação absolutamente profissional, de absoluto respeito. Se eu ganho, me aborreço muito. Se eu ganho, eu fico contente. Se eu perco, eu me aborreço muito. E a vida é assim, não há pessoal, não há campo pessoal. O que a gente quer é que o ministro concorde ou discorde, mas sempre de maneira fundamentada, não só para mim. Porque quando um advogado está no Supremo Tribunal Federal, ele representa milhares de advogados. Ele não é ele isoladamente. A segunda coisa, quando o ministro dá uma decisão para o caso deste advogado, ele está respondendo não é para o cliente do advogado e para o advogado, ele está respondendo para o Brasil inteiro. O Supremo fala para o país. Quando ele decide uma causa minha, ele está dizendo para você, ó, este caso tal aqui, como qualquer juiz. Quer dizer, a gente tem que ter muita consideração pela atividade da justiça. Em defesa dessa atividade, do respeito aos magistrados, aos procuradores, a própria atividade da polícia judiciária, é que eu acho que a gente precisa repensar o modelo brasileiro um pouquinho, né? Nós precisamos, não é só código de ética do Supremo, nós precisamos de uma nova lei da magistratura, lei orgânica da magistratura, nós precisamos acabar com o clientelismo no âmbito do judiciário, nós temos que acabar essa questão das famílias do direito. Eu digo para você, eu sou terceira geração, eu sempre soube o meu lugar, tá? Eu sempre soube o meu lugar, eu nunca misturei, nunca, sabe? Tem que ter algumas regras aí que são muito claras. Se os comportamentos individuais não permitem que a gente veja esses comportamentos, precisa de regra jurídica, infelizmente. Eu ia, inclusive, doutor, perguntar
exatamente como é que a politização afeta a relação do STF com os juízes, os promotores e os advogados. E tira Porque, muito a legitimidade, porque acontece o seguinte: como para nós, o sistema da justiça, eu vou te dar uma explicação muito simples. É muito similar à Igreja Católica. Você tem o padre, o bispo, o cardeal e o papa. O padre é juiz de primeiro grau, o desembargador é o bispo, o STJ são os cardeais e os papas estão no Supremo. Veja, é um paralelo só para qualquer leigo entender como é que funciona. O que isso significa? Significa apenas o seguinte: todo mundo respeita o Papa. O que o Papa diz é muito importante. Então, quando você tem decisões políticas ou casuísticas no Supremo, o padre diz: poxa, mas esse Papa não está indo tão bem. O bispo diz: poxa, mas eu estudei tanto e agora o Papa diz algo que eu não conheço em nenhum livro, não está na minha Bíblia. Aí vem o cardeal e diz: poxa, mas caçaram minha decisão com uma coisa que eu não sei, cara. Eu não conheço a bula papal que autoriza. Isso não pode acontecer. Aí você fragmenta a igreja como um todo. Então, eu acho que esta é a preocupação. De novo, a minha preocupação não é o papel político do Supremo na República Brasileira. Não é isso que eu estou dizendo. Isso até pode ser um aspecto a ser tratado. Eu estou preocupado com uma coisa mais simples para o cidadão, que é a prestação do serviço público, jurisdição como um todo. O que você, quando você tem um problema judicial, porque aquilo é o seu drama. Se você tem um problema, se você tem uma discussão de pensão alimentícia, e você precisa ir ao juiz de primeiro grau, você precisa ir ao tribunal, você precisa confiar nessa prestação de serviço. Se você precisa chegar ao Supremo Tribunal Federal para ver sua causa apreciada da forma mais justa, você precisa confiar na Corte. Então, o que eu estou preocupado, não é... as pessoas estão muito preocupadas sobre o papel do Supremo. Na República, na democracia. Eu estou um pouco mais singelo. Eu estou querendo que a prestação de serviço público, jurisdição, no Supremo Tribunal Federal, atenda o povo. É também uma questão de democracia, mas eu estou com um universo mais singelo. Né? certo. A gente tem aí mais 6 minutinhos. Eu queria perguntar, eu teria um monte de perguntas, eu daria para Por ficar aqui favor. 10 horas. Mas vamos falar do caso Master. O que caracteriza o caso Master como um risco institucional para o STF? Eu vejo, no problema não é o STF. O caso Master, o problema é a gente reconhecer que o sistema financeiro nacional está um pouco desabrigado de controle. O sistema financeiro, em regra, ele tem alguns estágios de controle de comportamentos. O primeiro são os próprios agentes econômicos, que se autocontrolam, o que era uma teoria de direito que você tem há muitos séculos, que é o autocontrole do mercado sobre os seus agentes, passou a ser uma coisa muito importante depois da criação do sistema de proteção à lavagem de dinheiro. Você, o particular, fiscaliza o particular. O teu banco comunica o Banco Central sobre suas operações suspeitas. O COAF pode comunicar alguma compra que você fez que é suspeita. E assim vai. A CVM. Então, o Master é o reconhecimento que as nossas instituições, ali, particularmente Banco Central e CVM, estão passando uma crise tremenda. E por que essa crise acontece? Você tem uma crise que vai desde a politização na escolha das pessoas para essas autarquias, que é um fenômeno brasileiro, e esse sim, de clientelismo e corrupção, que a gente precisa discutir. Pô, a gente tem que parar de escolher pessoas para os cargos para satisfazer partidos ou desejos do presidente da República, pouco importa qual seja, nós temos que escolher as melhores pessoas. Né? Então, você tem essa decadência das instituições ou das pessoas que dirigem essas instituições, né? Falta de recursos, também um erro de achar que essas instituições têm que agir só quando acontece o fato, sem ter uma prevenção, sem o sistema ser protegido antecipadamente. Então, o Master demonstrou uma falha completa. Né? E aí o E o, assunto vira caso de polícia. Né? e o envolvimento de parentes de ministros compromete também, né, ainda mais a imagem da corte. Né? Aí são fatos que precisam da devida apuração. O que é incompreensível, isso sim que é incompreensível, é como um banqueiro um banqueiro tão recente na história do sistema financeiro nacional, chega tão perto de tantas altas autoridades da República, porque nós estamos falando do judiciário, mas quando você vê, ele teve com todos os mais importantes agentes públicos brasileiros estavam na intimidade dele, né? E, honestamente, tem algumas coisas, tem algumas práticas que precisam acabar. Essas viagens
Gente, vamos fazer congresso. Eu adoro a Bahia. Vamos fazer congresso na Bahia. O Rio de Janeiro é lindo, né? Não precisa atravessar o Atlântico, né? Acabar com esse negócio de ficar fazendo essas reuniões. Não precisa ir para Nova York para discutir o Brasil. Eu não consigo entender brasileiro que fica mais inteligente quando viaja, né? Não tem necessidade. É uma coisa sem sentido, né? É É, verdade. é, essa mania de querer fazer congresso para discutir o país fora. Não, toda semana passada estão todos em Nova York. Bom, em Nova York agora ficou o lugar. Acho que porque liberaram a maconha, talvez. Eu não sei qual que é a razão para todo mundo ir para Nova York e decidir os destinos do país. Toda a República foi do mercado financeiro. Você não entende uma coisa dessa. Ah, não, vai todo mundo para discutir o sistema judicial, precisa ir para a Europa, Vamos para a precisa ter Suíça. vamos. Então o brasileiro fica mais inteligente quando viaja? Não, acho que pode ir para a Bahia, tem aí tanto lugar gostoso para ir. O Rio de Janeiro, quem que não ama ir para o Rio de Janeiro, né? Fortaleza. Fortaleza, tem o Brasil inteiro, tem o sul do país no inverno, olha que delícia, faz um encontro aqui, né? Muito bem observado, doutor, muito bem observado. Isso faz todo sentido, né? Mas é, É, eu, eu queria, não, eu queria pedir para perguntar, né, para o senhor, os livros o livro já está disponível nas já, já, livrarias? já, 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 o livro já foi. Eu não faço mais lançamento em livraria, porque é uma maldade você querer que seus amigos peguem o trânsito da cidade, como a cidade de São Paulo, para ir e pegar uma assinatura sua. Eu não faço mais lançamento, mas o livro já está sendo vendido, já tem no formato digital. É um livro que o objetivo é apenas trazer discussões e angústias de um profissional que vive o sistema judicial. Eu tenho 30 anos de profissão, conheci o Brasil graças à minha atividade profissional, viajei por todos os países, tenho colegas em todas as unidades da federação e fiz isso com muito gosto sempre, com muita alegria. Então, a minha intenção é trazer contribuições que sejam positivas. Claro que há críticas, mas as críticas não são para atingir a imagem dessa ou daquela pessoa. Isso é subjetivo, não. O problema é a gente encarar as dificuldades que o Brasil está passando no campo do judiciário. Nós vamos ter eleição para o presidente da República. Se a gente discute política econômica, a gente precisa discutir política judicial. O maior problema brasileiro hoje não é o econômico, nosso problema se chama segurança pública. E esse problema da segurança pública é atingido pelos desmandos do judiciário. Então, as coisas estão conectadas. Nós precisamos começar a discutir políticas públicas para o judiciário, para a segurança pública. Nós temos que valorizar a polícia. Eu vou te dizer uma última coisa. Você provavelmente foi assistir o filme Agente Secreto, todos os brasileiros, muitos não foram por uma questão ideológica, pouco importa, mas é um filme que conta uma história bem Brasil. Se você olhar o filme Agente Secreto... Oi? Eu confesso que não fui. Então, mas o problema também de novo, porque aí o cara que faz um sucesso no filme resolve virar figura política, quer dar opiniões do país, que Exato. também eu não entendo, né? Mas dito isso, é o seguinte, você tem um pedaço do filme que mostra a polícia. Se você olhar a polícia do filme, é a polícia que um pedaço ainda existe nesse país. E quer que a gente cuide de segurança pública com crime organizado? Não dá, temos que investir, nós temos que pagar bem a polícia, nós E temos que limpar a valorizar, né? polícia, valorizar. Sabe, distrito policial tem que ser bem cuidado, tem que ter boa viatura, o policial tem que ter alta remuneração, tem que ter alto treinamento. Nós precisamos entender que o problema existe. Então, vamos lá, tem candidata a presidente da República, não adianta agora, na boca da eleição, fazer um investimento, destinei tantos bilhões. Não, é política pública. Quem é que vai ser? Quem que vai cuidar? Como é que vai funcionar? O problema é federal? É federal, sim, não é só dos estados, porque também o governo federal usa essa estratégia de jogar para os estados a responsabilidade sobre segurança pública. Mas como? Concorda? Muito maior, né? Muito É maior. muito maior. E são heróis, né? Claro que tem os maus elementos, como em qualquer profissão, mas são heróis. Eu sou carioca, moro aqui no Rio de Janeiro. Poxa, o que Eu, esses homens fazem por nós, o que eu eles acho que correm de sim, perigo todo dia, é uma eu acho loucura. que é muita opinião de gabinete. Eu, na minha atividade profissional, 40% do que eu faço, eu sou assistente de acusação, por incrível que possa parecer. Porque esse país não é o país do futebol, é o país da fraude hoje, principalmente das fraudes digitais. Então, a quantidade de fraudes é imensa, o número de pessoas vítimas. Essa frase é impactante, ano de Copa, hein? Não é o país. Bom, depois de ontem, eu tenho certeza que é o país da fraude, não do futebol. Né? Então, você tem um problema muito grave. Se não fosse a forma como a gente pode procurar a Polícia Judiciária, qualquer cidadão pode procurar, fazer o seu boletim de ocorrência, contar a fraude, as estatísticas, etc., com todos os defeitos,
você precisa dessa atividade. Nós temos que valorizar, nós temos que pensar numa política pública de longo prazo. Certo. Bom, eu quero agradecer por essa excelente entrevista, dizer a Imagina. todos vocês que o livro do Dr. Antônio Sérgio Pitombo, Penumbra sobre a Liberdade, já está disponível nas melhores livrarias e também na internet. Agradecer e deixar aberto aí o espaço para o senhor se despedir. Muito obrigado, eu agradeço o interesse de vocês em me ouvir. Eu procuro tratar dessas questões do jeito com muita simplicidade. Eu acho que não tem conversas herméticas, a gente tem que tratar os problemas como eles são. Claro que nem tudo que eu digo agrada a todos, mas eu tento mostrar de uma maneira simples o que está acontecendo e uma forma para a gente tentar achar caminhos. Mas, indiscutivelmente, a última mensagem é: rasgando a lei, rasgando a Constituição, desrespeitando os direitos de cada um de nós, não vamos chegar a lugar nenhum. Parar com essas conversas. Não é a defesa da democracia, não é qualquer o combate à corrupção, não é assim que nós vamos fazer. Vamos seguir os princípios que estão aí desde a Revolução Francesa. Legalidade é a primeira delas. Vamos firme que a gente segue como país, né? Perfeito, doutor Pitombo. Muito Muito obrigado, viu? obrigada pela sua Obrigado, participação. imagina, obrigado a você pela gentileza do convite. Boa noite. Boa noite.